Olá, meus amigos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo número 11 do nosso estudo da Gênese, uma das obras básicas da doutrina espírita. Meu nome é Renato José, sou estudante e trabalhador espírita, com experiência dentro de casas espíritas há muito tempo. E esse estudo faz parte do Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade, um grupo espírita que funciona pela internet, como eu já disse em vídeos anteriores. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus e aos bons espíritos que abençoe o nosso estudo, que nos ilumine e nos mantenham sempre motivados para continuar nessa evolução do conhecimento das coisas. Para quem está seguindo a mesma versão que eu, né, que é o PDF, o livro da Gênese em PDF, que está disponível no site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Quem está seguindo, estamos na página 37, item 51. No vídeo número 10, nós encerramos comentando sobre os métodos de Kardec, né? A terceira revelação, que é a doutrina espírita, que veio numa época do iluminismo, de emancipação e de madureza intelectual. E interpretamos aqui no texto que os espíritos não deram as informações diretas de mão beijada, proporcionaram as condições para que Kardec e sua equipe e os vários pontos ao redor do mundo pesquisassem, fizessem experiência e chegassem às suas conclusões, né? Então, não foi aquela coisa de dar de graça, teve que trabalhar para chegar ao entendimento. Então, vamos aqui no item 51. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado. Ele está mostrando aqui que, devido às diferenças de cultura, diferença de observação, diferença de condições, as interpretações seriam diferentes em cada ponto desse, né? Ponto que a gente chama lugares onde estavam sendo feitas as experiências de comunicação com os espíritos, fazendo perguntas e entrando em contato sempre um com o outro. Então ele está dizendo que cada ponto desse em que fazia esse trabalho não tinha a mesma condição, nem a mesma lente, né? A mesma interpretação dos resultados. Porque eram lugares, condições sociais, grau de instrução, tudo diferente de cada ponto. Que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias, não podia sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Então, não podia se pegar uma conclusão isolada de um ponto. Tinha que ter a correlação dos fatos, a comparação dos fatos, a análise. Chegar ao entendimento de que nível de espírito é aquele que respondeu aquelas perguntas, né? Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo as mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindos de uma mesma categoria de espíritos e, ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido. Espírito de partido quer dizer assim, de tomar partido, de defender uma tese. Se achava na impossibilidade material de abranger tudo o que ocorre, e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Então, não se podia chegar a
a um trabalho bem feito se tudo fosse feito num ponto só, né? Lembrar que a comunicação, né, entre um ponto e outro, não era fácil como hoje você fala com outro país, com os Estados Unidos, com o Canadá, através de um smartphone, né, com um telefonema. Não era fácil dessa forma, com o Skype. Antigamente, naquela época, né, fizemos aqui uma pesquisa, eu com a observação de Bia, Bia do GEVEC, nossa amiga que mora no Canadá, que está estudando conosco, fizemos essa observação, chegamos à conclusão de que essas comunicações eram feitas através de cartas, né? Não só Bia, mas tem uma equipe aí do GEVEC estudando junto. Eu não vou citar nomes para não faltar alguma, porque são todas mulheres que estão estudando. Eu agradeço muito, elas me incentivam muito a me dedicar, né? Nós observamos, né? Eu peguei uma dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? Essa estudante de mestrado desenvolveu uma dissertação que o título é O Método de Allan Kardec para Investigação dos Fenômenos. E lá mostra que foram, se minha memória não falha, 268 localidades, em 37 países, em 4 continentes, e que Kardec relata em uma revista espírita que ele recebeu em torno de 3.600 cartas. Eram os grupos, os pontos de pesquisa comunicando com Kardec. Por isso que nós dizemos e afirmamos, sem dúvida, de que Kardec se utilizou de um método científico de observação para chegar à conclusão de tudo que está no Livro dos Espíritos, né? Ele, através dessas comunicações dos espíritos, através das experiências dos espíritos que se comunicavam, não só trabalhando nas perguntas e respostas, mas espíritos que eram trazidos para relatar sua situação, o que ele fez na Terra, como ele está lá. Essa coletânea de comunicações está lá no nosso outro livro básico da doutrina, chamada Céu e Inferno. Então, observando sempre essa relação de causa e efeito, encarnado e desencarnado, foi um grande laboratório para compreender as coisas. Apreciando cada qual os fatos sob um ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, né, vinham de crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestassem, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Essa observação aqui é esclarecedora. Se cada centro, cada ponto de observação que estava fazendo esses trabalhos desenvolvesse ali as suas conclusões, fizesse ali a sua compilação das informações, afirma aqui Kardec que seria, em cada um ia gerar uma doutrina diferente. Devido ao que a gente já falou, né? Cultura, conhecimento, os espíritos que se manifestaram iam gerar cada um uma doutrina diferente. Agora, com essa comunicação, com essa comparação, com essa interligação, vendo o que era de comum, né, o que respondia aqui, o que respondia ali, eliminando o que era de espíritos inferiores, zombeteiros, porque foi permitido que isso acontecesse, eliminando interpretações equivocadas, chegou-se a uma conclusão de consenso de todos os grupos. E não ficou só aí. Esse trabalho
que gerou a primeira versão do Livro dos Espíritos, com 508, eu sempre não sei esse número, se é 508, 507, 509, da primeira versão, depois disso, foi submetida aos espíritos superiores, essa conclusão do trabalho. Eles deixaram que essa versão permanecesse por 1 ano. E depois informaram que o trabalho tinha que continuar. E fizeram sugestões de assuntos, de temas, de coisas importantes a serem esclarecidas. E foram acrescentadas outras 500 e poucas perguntas, que deu essa versão que a gente usa hoje do Livro dos Espíritos, né, de 1019 perguntas e respostas. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais ou melhor. Então essa foi uma estratégia traçada pela espiritualidade superior. Fazer com que, em diversos pontos ao mesmo tempo, houvessem as manifestações e o trabalho. Eu imaginando como a coisa ocorreu, né? Como é que surgiram esses pontos? Eu aqui imaginando que como esses fenômenos já aconteciam em toda a parte do mundo, dentro das famílias, por exemplo, uma família tinha ali uma filha que de vez em quando, ou um filho que manifestava, falando com voz diferente, parecendo que estava tomada e que parecia que não era ela, e de repente encontra um trabalho sendo iniciado que traz uma resposta para isso, traz uma explicação para isso. E a partir dali se tem em que se basear, em que achar a resposta para aqueles fenômenos ocorridos. E mesmo em certos pontos em que aquilo não aconteceu diretamente, através da mediunidade de pessoas, mas histórias, crenças que já aconteceram no passado, sendo explicadas por esse trabalho que Kardec desenvolvia na França, né? Item 52. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente, o que eu comentei no início. Em parte alguma, o ensino foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Então, assuntos diferentes, observações diferentes, conhecimentos e aptidões daquela equipe encarnada diferentes, condições mediúnicas especiais, aptidões mediúnicas especiais, como foi o caso das mesas girantes. Precisava ali de médiuns de efeito físico, e para chegar ao ponto de girar uma mesa, em alguns momentos a mesa até saía do chão, tinha-se que ter ali mais de um médium de efeito físico para que se usasse o ectoplasma desses médiums a ponto de girar e levantar uma mesinha daquela. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, tá vendo? Os espíritos é que organizaram assim, disseminando os assuntos de estudo e observação, como, em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Ele fez uma comparação aqui com a fábrica. Você vai construir um liquidificador, se constrói a capa, se constrói a bobina, se constrói os rolamentos, o eixo, o copo. Em cada lugar se produz, depois vai para a linha de montagem, cada um oferece a parte que fabricou. Para ali, na montagem, sair o liquidificador.
com o carro é assim, as indústrias hoje são assim. Então ele pegou esse exemplo, que de acordo com a característica de cada ponto, foi desenvolvido ali um tipo de experiência, um tipo de trabalho, um tipo de revelação que depois unidas, filtradas, analisadas, daria a obra-prima do Livro dos Espíritos. Imaginemos aqui, quando ele fala que os espíritos dividiram o trabalho ser coletivo, imagine uma sala de aula de graduação. Imagine que o professor dê uma pesquisa para ser feita a respeito de um assunto bem abrangente. Vamos pegar o assunto que a gente já falou. Como surgiu o iluminismo na Europa? E cada equipe ia pesquisar o que aconteceu na Itália, na Inglaterra, na França, os nomes dos intelectuais, as motivações. Cada um ia pesquisar um tema e depois trazer as contribuições, fazer as comparações, ver as interseções, eliminar o que foi controverso, né, que não teve confirmação. E ali se saiu um grande trabalho sobre como surgiu o iluminismo na Europa. Com várias equipes de estudantes trabalhando ao mesmo tempo, cada um focado em um tema, daria um trabalho rico. A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. Quando a gente não estuda os livros, a gente fica com informação errada. Por muito tempo eu fiquei imaginando Kardec fechado numa casa com um grupo de 10 pessoas, com os médiuns. Por muito tempo eu tive essa ideia, tirada de palestras, tirada de minha imaginação, tirada de leituras menores, imaginando Kardec e uma equipe numa casa fazendo as experiências, os espíritos dando respostas diretas. E acho que hoje ainda muitos espíritas pensam assim. E olha só como é o trabalho gigantesco, que não foi assim. Kardec teve ali um dos pontos de pesquisa. E ele como centralizador de tudo, né? Como o grande organizador que reencarnou para isso. Uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que ela prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Consideremos que esse que ela prossegue ainda foi dito lá no século XIX, 10 anos depois do Livro dos Espíritos, fazendo o livro da Gênese. Mas isso é uma afirmação que é verdadeira até hoje, ela prossegue ainda. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém. E foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Então está aqui, né, a doutrina espírita constituída dessas colaborações. Imagine 268 pontos nos 4 continentes, várias línguas, né, vários idiomas, espíritos se manifestando em toda parte. E essas contribuições chegando. Era, pois, necessário agrupar os fatos espalhados, para se lhes apreender a correlação. Apreender com 2 é diferente de aprender, né? Apreender é você realmente trazer a compreensão profunda, aprender, segurar o entendimento. Reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para os comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças. Vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos.
Olha só, interessante é que mesmo espíritos que não tinham conhecimento suficiente, a espiritualidade superior deixou que eles se manifestassem para que o trabalho tivesse o filtro, para que a tese tivesse a sua antítese, para que a equipe tivesse condição de entender o que era certo e o que era errado, fazendo assim um trabalho de inteligência, de confirmação, um trabalho elaborado. Então, mesmo espíritos que respondiam errado, foi permitido que eles respondessem. Claro, óbvio, penso eu, a espiritualidade superior jamais ia deixar coisas erradas ficarem registradas no livro dos espíritos. Chamaria, observaria, como um professor. Pegando lá o nosso exemplo anterior da equipe a grande equipe que fez pesquisa sobre o iluminismo, se depois daquele trabalho concluído viesse erros que trouxesse prejuízo ao trabalho, o professor podia dizer, não, isso aqui, ó, pesquisem novamente isso aqui, veja melhor isso aqui. Claro que a espiritualidade não ia deixar nenhuma coisa duvidosa no livro dos Espíritos, porque, afinal de contas, o trabalho é de Jesus Cristo. O trabalho é do grande mestre do amor, do grande mestre da sabedoria. O trabalho é dele. Todos que trabalharam, espíritos encarnados e desencarnados, estavam sob a supervisão dele. Porque, afinal de contas, essa doutrina é o cumprimento da sua promessa de que enviaria um Consolador, de que enviaria um novo Consolador para dizer todas as coisas que ele não pôde dizer. E que ficaria conosco eternamente, não ia embora, né? Embora fisicamente, né? Embora das nossas vistas carnais, como foi Moisés e como foi Jesus. Então, ele tinha que analisar as utopias das ideias práticas, afastar o que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo o da mais baixa categoria, olha só o que eu disse, mesmo os espíritos da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Então foi necessário todo esse trabalho de avaliação, de tirar as utopias. O que é utopia? É uma coisa que a gente imagina perfeito, mas impossível na prática, né? Pelo menos ainda na realidade terrena. Observar aquilo que notoriamente é desmentido pela ciência positiva, porque a ciência revela a realidade das coisas de Deus. Então, se a ciência consegue provar que uma coisa é impossível, é porque aquilo está na lei de Deus. É claro que a ciência tem seus erros também, né? Agora, fazendo uma observação aqui, quando eu falo espíritos de baixa categoria, não é que eles venham dar instruções, falar, ensinar. Não. Eles vêm falar da sua experiência. Olha, quando eu desencarnei, aconteceu isso. Ah, eu tinha matado alguém ou eu tinha feito tal traição. E ao chegar no mundo dos espíritos, eu me deparei com tal e tal circunstância. Então ele não está ensinando, ele está contando a história dele. E a história dele é fato para ser analisado e tirada conclusões. Você pode pegar uma pessoa, me permitam as minhas comparações, que eu também gosto. Você pode pegar uma pessoa que não entende nada de mecânica, mas dizer para você, não, quando o carro subiu a ladeira, aí deu um estalo e o motor parou. Ele não sabe nada de mecânica, mas a experiência dele vai servir para ser analisado até para um engenheiro mecânico analisar. Então, esses espíritos inferiores vinham trazer a sua vivência, a sua experiência. É a parte empírica, né, da ciência que Kardec usou.
Era preciso, numa palavra, um centro de elaboração independente de qualquer ideia preconcebida, de todo preconceito de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente. Olha só, aceitar a verdade que se tornou evidente ali. Então tinha que derrubar velhas crenças, tinha que derrubar velhas formas de fé. Imagine para a primeira vez para todas as pessoas que nós fomos doutrinados por séculos e séculos pela ideia de que Jesus era Deus encarnado, e de repente chegar à conclusão, não, Jesus não é Deus. Jesus é Espírito. Jesus é nosso irmão mais velho, mais experiente, mais amoroso. Teria que derrubar velhas crenças, olha aqui, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária a opiniões pessoais. Contrária a opiniões pessoais. Derrubar aquela ideia de que tem um céu e um inferno, né? E admitir uma nova ideia de dimensões espirituais, de vários mundos, de vários planetas habitados. De vários planetas habitados, não, deixa eu me corrigir. De todos os planetas com vida. Seja com vida embrionária, seja com vida no germen, seja com vida animal, igual ao nosso planeta Terra, ou com vidas superiores à nossa. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. Então, ninguém designou esse centro. Os resultados dos trabalhos eram enviados naturalmente. Então, gente, tem aqui uma nota número 10, como eu já combinei com vocês, a gente não vai ficar lendo as notas, porque as notas buscam outros estudos, mas sempre que necessário eu farei observações. Então, quando ele fala cá embaixo, ora, qual foi aquele ponto de convergência? De certo, não foi o homem. Então, não foi Kardec. O ponto de convergência que ele está querendo dizer não foi Allan Kardec. Não foi Paris. O ponto de convergência foi a ideia. A verdade dos fenômenos é que era o ponto de convergência para se tirar toda a verdade espiritual. Então, uma coisa constatada verdadeira em pontos localizados na Alemanha, na Itália, na Ásia, lá na Ásia, ou até no Brasil, tem-se notícia, né, como eu já disse aí em outro vídeo, tem-se notícia que a cidade vizinha aqui, minha, Mata de São João, vizinha, tinha um desses pontos. E até hoje tem lá o prédio. O que se tirava de verdade é que era o ponto de convergência. E o grande organizador, Allan Kardec. O item 53. Eu não vou iniciar o item 53 para que nós não avancemos muito nos 30 minutos. Essa é a proposta. Então, vamos discutir um pouco isso aqui, dessa observação, aproveitar os minutos que restam. Ele fala aqui que o Livro dos Espíritos, a primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado de um ponto de vista filosófico, pela dedução das consequências morais dos fatos. Considerou todas as partes da doutrina tocando nas questões mais importantes que ela suscita. Então, o Livro dos Espíritos foi organizado para dar uma diretriz geral de todos os pontos importantes que nós precisávamos saber, porque chegara o momento de saber de tudo. E depois do Livro dos Espíritos pronto, divulgado, debatido, começou-se a organização o trabalho de Kardec de entrar em detalhes de outros temas. Daí surgiram os outros 4 livros, que é esse que a gente está estudando, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a análise do Novo Testamento.
análise do Novo Testamento. Aqui no GEVEC, nós já estudamos o Livro dos Espíritos completo, estamos estudando a Gênese, né? E vamos ver aí a oportunidade de estudarmos os outros. O Evangelho já é estudado constantemente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é tradição de todo espírita fazer o estudo semanal dentro da própria casa, com a família reunida, chamada Evangelho no Lar. Então, gente, vamos deixar aqui esse vídeo número 11. Agradecer a todos vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, porque não só esse estudo, mas outros vídeos, palestras serão feitos aqui neste canal, tá bom? Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo, número 12.